Bom, pessoal, dando continuidade aqui à nossa videoaula, então a gente chega aqui nas necessidades energéticas. São necessidades energéticas? São necessidades energéticas líquidas. É aquilo que de fato o organismo consome, né, em termos de energia, usa de fato, né, para adultos. Então a gente tem aqui, ainda dentro da mesma bibliografia da FAO, né, as tabelas 5.2. Ela foi resumida aqui em equações de regressão, que eu compilei dali, né? Gerei essas equações a partir dali. Então, a gente teria a faixa etária, então, masculino e feminino separado pelas colunas, né? A faixa etária aqui, então, de 18 a 30, 30 a 60 anos e maior, acima de 60 anos. Aqui a gente teria a taxa do metabolismo basal por quilo de peso mais uma constante. Então, isso aqui é uma regressão linear simples, né? Que é Y é igual. Y é o metabolismo basal. É igual a A mais BX, onde X é o peso corporal. Preste atenção aqui que no caso de humanos não é usado o peso metabólico, é usado o peso mesmo, ok? Então, à medida que o indivíduo envelhece, a sua taxa de metabolismo basal cai, ou seja, o ritmo fisiológico da célula, a produção de calor cai, né? Tá? E para as mulheres também. Então, a gente vê uma taxa marcantemente, uma mudança marcante aí a partir dos 30 anos, né? 30 para frente. Tá? Segundo esta referência aqui, ok? Então, o que eu gostaria de mostrar aqui é o seguinte. Então, o que seria a necessidade de energia líquida? Necessidade de energia líquida é aquela que a gente efetivamente gasta. É esta que a gente está calculando aqui. A necessidade de energia líquida para o metabolismo basal, ok? Então, vamos olhar aqui. Essa necessidade de energia líquida, ela é composta pelo metabolismo basal ou basal metabolism rate, né, como está aqui, ó, sinônimo, basal metabolism rate, taxa de metabolismo basal ou metabolismo basal, mais a atividade física da pessoa. E aí depois a gente teria que somar as outras necessidades, que seria para crescimento, se houver, é adulto, não está ganhando peso, então não tem. É homem, não está em lactação, então não tem gestação, não tem, é só isso. Mas se for uma mulher de 30 anos, que está em gestação, está em lactação e ainda ganha peso, aí tem tudo, né? Tá? Então, o que a gente está quantificando aqui seria a necessidade líquida de energia, ok? Agora, eu quero mostrar como que o modelo, ele aplica a correção da atividade física. Então, aqui eu coloquei que ela tem que ser somada, sim, mas a FAO aqui, ela sugere o seguinte, ela sugere que você, uma vez encontrando o valor do metabolismo basal, você vem aqui nessa tabela e fala, eu sou sedentário, minha atividade é moderada ou é vigorosa. E aí ela sugere que você use esta acréscimo de atividade aqui neste intervalo. Quer dizer, você vai aumentar em 40% a mais, até 70% a mais, quase, 69% a mais, o metabolismo basal. Então, você vai multiplicar o metabolismo basal por este fator, né? Então, você vai incrementar no mínimo 40%, no máximo 69%, numa condição de sedentarismo. De 70% a 100% para moderado, quando a atividade vigorosa, você dobra ou 140% a mais, né? Estes níveis, pessoal, eu já fiz cálculo com eles e me pareceu que é um exagero, né? Quando a gente quantifica, a gente pode baixar, você tem aplicativos, depois eu vou sugerir para vocês alguns,
Você baixa, coloca teu dado peso, altura, e esse aplicativo vai estimar a sua necessidade de energia, de basal, e depois, conforme a atividade, ele vai incrementar, né? Isso. E se você subir acima do basal, a 40%, 70% a mais de energia, é energia para danar, entendeu? E aí o que vai acontecer? Você vai considerar uma situação, vai falar, estou comendo meu metabolismo basal, mais um nível de atividade para sedentarismo e estou ganhando peso. Porque aqui tem uma superestimativa, né? Me parece que tem uma superestimativa. Então, aqui você vai pegar o metabolismo basal e vai multiplicar por este fator, ok? Que me parece que, na maioria das situações, você vai cair sempre nesse intervalo, de 40% a 70% a mais. Aqui já é muita coisa, tá? Pelo que a gente tem visto, pelo que eu tenho acompanhado, já acompanhei minha dieta aqui, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, olha só. A necessidade de energia digestível, ela é ou não é a necessidade de energia líquida? Não, não é. A gente está falando aqui de um nível de exigência líquida, que é esta aqui calculada. E aqui embaixo a gente está falando de um nível de exigência, mas de energia digestível. Ou seja, eu teria que pegar o metabolismo basal multiplicado pelo incremento de atividade, por aquele fator, e dividir isso por uma eficiência de uso desta energia líquida, da digestível para a líquida, considerar as perdas que eu tenho da digestível até a líquida. Então, para ficar mais claro, eu montei esse slide aqui, ó. Então, quando a gente está calculando exigência nutricional, a gente está trabalhando no nível mais básico aqui. No básico, eu digo fundamental. É no nível aonde a gente tem a demanda energética gasta pelo organismo. Ou incorporada em tecidos, ou gerou calor, né? É metabolismo basal, é atividade, ou as atividades que a gente considerou lá. Então, necessidade de energia líquida está aqui embaixo. Quando eu tenho a energia digestível de uma dieta, eu estou trabalhando aqui em cima. Quais são as perdas que eu tenho daqui para cá? Eu ainda tenho perdas energéticas urinárias. No caso do ser humano, majoritariamente seria ureia na urina, gasto de energia para síntese de ureia na urina. Né? E a gente pode dizer, é desprezível, é pequena, mas ela existe. Né? E teria ainda um incremento calórico. Então, isso aqui, essas duas perdas energéticas estão sendo desconsideradas. Porque se quantifica a energia líquida e depois se quantifica a energia digestível como se esta energia estivesse atendendo essa energia líquida aqui. Mas a gente deveria pegar esta energia líquida e dividir por esse km ou pegar a energia digestível e multiplicar pela eficiência. Né? Então, se a minha eficiência fosse, vou dar um exemplo, 50%, eu teria que dobrar isso em termos de energia líquida. Na verdade, a eficiência aqui é mais alta. Tá? Agora, como existe aqui uma aplicação de um fator de acréscimo de atividade muito grosseiro, que aumenta muito o nível de energia que se oferece à pessoa, então, essa eficiência aqui, ela acaba ficando insignificante, você consegue atender. Né? Você vai jogar a mais. Então, do ponto de vista aqui, eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte, que na nutrição animal, a gente faz a quantificação da energia líquida e depois a gente divide isso pela eficiência do uso da energia neste nível da metabolizável, se eu estiver formulando rações com energia metabolizável. Ou eu uso a eficiência do uso da energia para energia digestível, se eu estiver formulando rações com energia digestível. Ok? Agora,
A nutrição humana, ela quantifica a energia da dieta como energia digestível. Mas quando a gente quantifica as exigências nutricionais são líquidas. Então, eu deveria dividir por uma eficiência para jogar um a mais em termos de energia digestível, porque eu tenho uma certa perda urinária e uma perda por incremento calórico. Ok? Na prática, isso não é feito. E não é feito porque estas estimativas aqui das necessidades de energia líquida são grosseiras, principalmente considerando esse nível de acréscimo de atividade. Existe um aplicativo chamado MyFitnessPal. Ele é bastante interessante para você colocar seus parâmetros antropométricos, né? De peso, altura, e ele vai estimar lá, pelo nível de atividade física, a demanda de energia que você precisa ter. Só que esta estimativa de demanda energética, ela seria líquida, e ela é apresentada como se fosse digestível. Então, quando se quantifica a demanda energética, se quantifica isso é demanda líquida, mas isso está sendo contabilizado como se fosse energia digestível. E aí, a gente considera apenas a digestibilidade da energia, a digestibilidade da proteína, tá? Para a formulação das dietas. No caso aqui, a gente estaria, a rigor, trabalhando do ponto de vista nutricional com níveis diferentes aqui. Tá? Então, mas o que vai estar no meu prato aqui é o arroz, feijão e bife, energia bruta, tudo bem, mas quando a gente formula dieta, a tabela nutricional da TACO, ela traz para a gente a quantidade de energia digestível do arroz, a quantidade de energia digestível da carne, do feijão e assim por diante. O que eu deveria fazer era contabilizar estas perdas, essa eficiência, né, que eu consigo trazer a energia digestível para a líquida, né? Mas essa diferença acaba sendo muito pequena, perto das estimativas, então isso é aplicado desta forma, ok? Então vamos lá. A ingestão diária de energia pode ser avaliada através do IMC, já falamos disso. Se o seu índice de massa corporal ele começa a aumentar, significa que você está consumindo energia a mais do que gasta, portanto, você vai engordar, né? Então, você pode estar usando um índice aqui muito elevado para o seu nível de atividade. Então, você vai ter que corrigir isso, tá? Este índice é calculado dividindo-se o peso corporal, isso aqui nós já mostramos na outra videoaula, né? Então, isso aqui eu mostrei. E aqui nós vamos falar, então, agora de necessidades de proteína em humanos, tá? Então, só recapitulando aqui, pessoal. Se você aplicar estes coeficientes de uma forma indiscriminada, não levar em consideração que você pode estar jogando muita energia a mais e não estar gastando isso, você vai ter mudança de peso aí, tá? Então, a minha sugestão é que você faça o cálculo para você aqui na mão, vê quanto que dá, baixa um aplicativo e compara, tá? Baixa o MyFitnessPal, tá? Aí você comparando, você vai ver lá se você está trabalhando muito acima ou abaixo, ok? Então, até a próxima videoaula.